bem-vindos ao Espaço Criar e Gravar. Hoje com uma figura ilustre, queridíssimo da cidade, nosso querido Adão Gomes, educador Adão Gomes. Muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido amigo Mário Bacarelli, por essa grande oportunidade. Eu me sinto realmente privilegiado de estar aqui com você, participando desse momento especial em minha vida, momento que eu estou comemorando, meio século de vida. Que bacana, que bacana. E é uma honra nossa, uma honra até para mim, pela nossa amizade, ele ter me escolhido para fazer essa gravação de um momento muito importante da vida dele. Obrigado por me fazer participar desse momento tão bacana da sua vida, viu? Legal. Olha, vamos começar com o seguinte. A maioria deve conhecer, mas a outra grande maioria não sabe do histórico dele, da apresentação dele. Aonde esse moço já morou, por tantos lugares que ele já passou e como é que ele veio parar em Santana de Parnaíba? Então, eu sou mineiro, natural de Manhuaçu, zona da mata, leste de Minas Gerais. Em Manhuaçu, eu nasci, fui criado e morei lá 22 anos, na minha cidade natal. Depois a gente foi para o Espírito Santo, perto de Cachoeiro de Itapemirim, ali em Atílio Viváqua. Na verdade, a cidade de Atílio Viváqua tem um apelido carinhoso, que é Marapé. E depois do Espírito Santo, nós fomos para o Rio de Janeiro, Teresópolis, um lugar que eu morei também, que eu gostei muito. E a primeira vez que eu vim a São Paulo, Santana de Parnaíba, vim para passear aqui, lá pelos idos, início da década de 90. E vou te dizer uma coisa, meu amigo, eu vim e não tive vontade de voltar. Por quê? Eu cheguei aqui, dava muito frio, sabe quando São Paulo fazia aquele frio assim? E a minha família, um tio meu veio para cá trabalhar e foi morar ali perto da antiga Curva da Morte, Farmalab, aquelas empresas ali. Tinha ali uns vagões de trem perto das empresas ali. Ele começou a trabalhar de segurança na empresa, em uma das empresas, morar em um daqueles vagões de trem. E aí ele começou a trazer a família para cá, trazer o pessoal, olha, tem emprego lá em São Paulo. São Paulo naquela época vinha muita gente para cá para trabalhar, mineiro, nordestino, gente de diversos lugares. Mas e morar onde? Ah, tem uns vagões de trem lá. Então eu vim passear, conhecer Santana de Parnaíba, eu fui na casa da minha família aqui, que eram os vagões de trem. Dentro de uma mata ali. Já pensou? Um frio, 10 horas da manhã, meu avô acendendo fogueira para esquentar. E eu falei assim, rapaz, eu não volto aqui mais. Ainda me levaram para passear no antigo lixão. Hoje o bairro Vila Esperança. Quem vai na Vila Esperança hoje ver tudo que tem lá, Secretaria da Educação, Saúde, Arena de Eventos, não imagina como era, aquela época do lixão ali. A gente não podia nem sair do carro, era mosquito, urubu, aquela coisa toda. E eu falei, que lugar, não volto mais aqui. E olha onde estou, 23 anos morando em Santana de Parnaíba, minha cidade adotiva, e hoje eu posso dizer também, minha cidade do coração. Que bacana, que declaração, hein, pessoal? Que orgulho, que bacana. Muito bom. Agora, nessa sua passagem, você chegou quase como criança, entre aspas, O que você lembra das suas peripécias infantis, assim, coisas que aconteceram quando você era criança? O que você pode lembrar e contar pra gente? Então, primeiro, no nascimento eu tive uma situação muito difícil, na minha questão na infância, em relação à minha saúde. Porque com 6 meses de vida, eu fui levado para o necrotério para ser sepultado. Um médico, que depois ia ser patrono paraninfo da turma de 4ª série, quando eu terminei ali o primeiro ciclo do ensino fundamental, ele deu óbito. E minha avó me roubou do hospital, me roubou, enrolado na água dela, nas vestimentas dela. Eu estava vivo, só que estava paralítico. Eu não me mexia daqui para baixo, só mexia daqui para cima, e com muita dificuldade. E dessa primeira infância eu me lembro de 2 situações. Uma situação ali por volta de 4 anos e meio, que a minha mãe saiu para comprar uma bolacha, um porquinho, que era cofrinho, que era alguma coisa de um banco. Foi comprar, eu preferia a bolacha, não podia brincar porque eu queria o porquinho. E depois que ela saiu, na propaganda da vizinha, deu a propaganda de novo desse porquinho. E eu pensei, se a gente juntasse dinheiro nesse porquinho, um dia eu ia poder andar. E quando a minha mãe voltou para casa com biscoito, aqui vocês falam bolacha, Sim. A gente fala biscoito lá em Minas. Aí a minha mãe voltou para casa, eu falei, mãe, eu mudei de ideia, eu quero um porquinho. Para juntar dinheiro para um dia eu poder andar. E desceu uma lágrima no olho dela e ela disse assim, olha, agora acabou o dinheiro. Eu já comprei o biscoito e não tem mais dinheiro. Foi um momento bem difícil. E aí vários pastores oravam pela gente, pessoas religiosas.
A gente não tinha condições financeiras de médico e a medicina também não tinha condição de fazer um diagnóstico como tem hoje. Então quando as pessoas perguntam o que você teve, não sei, uma paralisia que eu não sei explicar. Uma paralisia temporária. A gente morava no interiorzão. E o segundo momento, quando a irmã Manuelina, de uma igreja evangélica pentecostal, com uma havaiana vermelha e outro verde, chega em casa e fala assim, agora levanta. Eu dei aquela risadinha seca, não podia nem mexer quando eu ia levantar. Ela falou, levanta porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Eu acho que uma dessas grandes coisas é estar aqui com você. E aí seguiu, né, a infância da gente. Eu aprontei algumas coisinhas na escola básica, por exemplo, na segunda série primária... Conta essa eu já ouvi falar, Eu me apaixonei por uma menina chamada Carla. Eu era apaixonado, era louco pela Carla. Eu sonhava, tava rolando aquela novela Final Feliz da Globo, com José Wilker e Natália do Vale. E eles terminaram a novela lá no alto do navio, assim, os dois, né, apaixonados. E eu, né, imaginava que o fim a minha glória ia ser eu e a Carla, lá no alto do navio. E aí tinha um detalhe interessante, cara, que quando cantava o hino nacional, por exemplo, o irmão dela era, acho que um ano mais velho que eu, era de uma série a mais. Tipo, a gente tava no segundo, ele tava no terceiro. O irmão dela, parrudinho lá, né? Aí quando cantava o hino nacional, tá lá. O Vila do Ipiranga, quando falava, verás que um filho teu não foge à luta, eu cantava olhando pra ele assim, ó, verás que um filho teu não foge à luta, por quê? A minha luta era contra ele. Pra impor. Era a irmã dele, eu nem sabia que era pátria. E ele não sabia porque eu estava fazendo aquilo com ele, né? Mas eu era tão apaixonado pela Carla, cara, que eu comi um papel, escrevi no papel o nome dela e engoli esse papel para ir pro coração. Eu disse, vou colocar a Carla lá dentro do meu coração. E aí depois peguei um vidro de cola tenaz, bebi o vidro de cola na sala de aula, pro nome dela ficar grudado lá. Caramba! Cara, passou, né? Muitos anos. Agora cada ela tem a vida dela, eu tenho a minha, cada um, né, seguiu a sua jornada, a sua família. Mas ano atrasado, ela conseguiu meu telefone, mandou uma mensagem pra mim. E eu até vi que era de Minas, né? E falei assim, puxa, mas eu não conheço esse número. Ela falou assim, é uma armadilha. Eu falei, armadilha? Ela falou assim, você continua comendo o nome das pessoas pra ir pro coração e tomando bola? Eu falei, não faço mais. Então foi isso. A nossa infância foi bem difícil, sabe? Só pra você ter uma ideia. Eu falo hoje que os nossos filhos e netos são ricos. Por quê? A primeira vez que a gente entrou pizza na minha casa, a gente morava... Meu pai saiu de casa tinha 1 ano e meio. Então a gente foi criado com a minha mãe. Minha mãe lavava roupa pra fora, era faxineira, lavadeira. Enchente de 1979, um dilúvio no mundo, sabe? Eu com 5 anos de idade, minha mãe lavando roupa pra fora pra sustentar eu e meu irmão. E a gente era uma dificuldade financeira, cara. E aí eu sei que a minha mãe um dia comprou uma pizza pra gente. Uma pizza enorme, desse tamanhozinho. Uma Coca-Cola. E aí, chegamos na casa da minha avó. A casa da minha avó eram 10 cômodos. Grande a casa. Casa de Minas são sempre casas grandes, cômodos grandes e muitos cômodos. E aquele quintal imenso depois. Lá tinha pé de laranja, Serra d'Água, Bahia, goiaba branca, vermelha, manga, tudo. Fruta Conde. E até no Rio a casa, sabe? O quintal. E a gente entrou na sala, a gente ouviu o barulho lá na cozinha. Tava cheio de primos lá aquele dia, cara. E aí, grila, né? Assim, puxa vida. E agora, minha mãe enfiou a gente num quarto lá. Eu não sei se o pessoal sentiu o cheiro. Não sei se deu tempo, porque apagou a luz. Falou, vocês nem respiram, né? E aí a gente mandou a pizza pra barriga abaixo. Porque hoje a gente come pizza toda hora, vai no restaurante, vai no cinema. Então os filhos e netos... Você lembra dessa experiência, do sabor, da coisa? Era bom, era gostoso? Você lembra disso? Então, Bacarelli, tem uma outra coisa. Eu nasci praticamente sem a percepção do gosto. Do gosto e do cheiro. Rapaz! Eu tive, depois de 2021 agora, depois a gente fala daqui pra frente... Mais um assunto, aguardem. Mas eu nasci sem gosto, sem cheiro. Então eu sempre comia as coisas pela beleza. Eu achava bonito... chegava, por exemplo, num lugar que... Um restaurante lá que você serve a comida, self-service, né? E chegava lá e, pô, aquela comida bonita. Aí colocava, mas sem sentir gosto. E aí eu fazia campeonato com o pessoal lá em Minas de comer pimenta. Pegava 4 colheradas de pimenta, eu sempre ganhava, né? Porque eu não sentia gosto. Sentia gosto. Os caras, como que ele come essa pimenta? Eu não sentia gosto. Eu sabia, né? Que você já era preparado. Foi uma coisa, né? Algum defeito aqui que aconteceu, né? O cara nasce, vai pro necrotério, volta sem andar. Eu fui aprender a andar com 4 anos e meio. Hoje o pessoal fala assim, Adão, vamos dançar. Eu amo dançar, né? Eu falo assim, não sei dançar, cara. Eu aprendi a andar com 4 anos e meio. Dançar uma hora dessa eu aprendo. Legal. Agora,
Você falou que você teve uma infância difícil e tal, com boas lembranças, apesar de não serem coisas tão legais, mas não deu para esquecer. E em seguida veio a tua formação. Como foi a sua formação? Com toda essa dificuldade e tudo, como é que você caminhou? Qual foi a sua formação? Eu sempre fui muito dedicado na escola. Naquele primeiro momento, sem gostar de escola. Medo, eu tinha muito medo, muito agarrado na mãe, né? Quando a minha mãe demorava para me buscar na escola, eu chorava muito. E quando a gente transferiu-se do Salim Nassif, essa escolinha que eu estudei, a primeira escola que eu estudei, eu saí de lá na 4ª série como um dos 6 melhores alunos da escola. Olha! Teve a inauguração da biblioteca e quem foi descerrar a faixa lá, né, da biblioteca foram os 6 melhores alunos, a gente estava entre eles. A gente foi para o 2º ciclo na Escola Maria de Luca e aí já começou em 1986, no ano que meu avô faleceu. Como eu disse que meu pai não assumiu a gente, então meu avô paterno, juntamente com a minha avó e minha mãe, criou a gente. E eu tinha 11 anos ali, meu avô faleceu, ele teve um infarto, foi a primeira experiência de morte dentro de casa. E naquele ano de 86 eu tive ali ainda a primeira nota vermelha na escola, sabe? Por causa da ocorrência. Aquele, né, não tava ali, escola grande, tudo diferente. Mas aí aí eu fui até a 7ª série ainda, eu era muito calado, sabe? Você já percebeu que eu falo, né? Muito. Falo, né? O silêncio aqui impera. Né? O silêncio Mas eu era muito calado, eu tinha vergonha de falar. Aí na 6ª série a professora, eu pedi para ir no banheiro, a professora deixou um monte de gente na minha frente, eu estava muito apertado. E eu falei, professora, eu preciso ir no banheiro, eu tô apertado. Ela falou assim, meu filho, você é tão calado que eu esqueço que você existe. Eu comecei a falar, Mário, e não parei até hoje. E aí na 7ª série me despertou para a leitura. A professora deu um livro chamado A Droga da Obediência, né? E depois, é Pedro Bandeira, né? A Droga da Obediência. Não decorei. E depois, eu creio que sim, e depois começamos a fazer grêmios literários. A gente começou imitando a escolinha do professor Raimundo, depois a gente começou a construir peças teatrais, e aí a gente seguiu. E aí fiz o magistério, comecei a trabalhar, né, com a questão de aula e tal, e depois aqui em São Paulo, você falou da graduação, aqui em São Paulo eu dei sequência na graduação, depois de muito tempo, porque na juventude também faltou oportunidade, não tinha dinheiro, né, aqueles vestibular, aquelas coisas todas. E chegando aqui em São Paulo, o que a gente faz? Eu consegui fazer o curso de teologia, estudei, né? Fiz teologia lá na Universidade Metodista em São Bernardo, faculdade metodista, da Igreja Metodista. Um grande aprendizado, e a gente aprende não só com os conteúdos, a gente aprende não só com os professores, a gente aprende com os colegas na convivência. Depois Por isso é importante estudar. No mínimo tem que estar lá para você ter essa experiência. Aí eu fiz administração de empresas, né? A gente tem ainda um projeto aí de começar alguma coisa para a gente no setor empresarial. Fiz formação em língua portuguesa, né? Hoje eu trabalho, né? Dou aula para concurso, para Enem, tem um monte de gente que passou aí tendo aula com a gente. Então a gente estudou um pouquinho. E aí quando chega uma criança na escola, eu trabalho em escola, chega uma criança lá, por exemplo, chorando no primeiro ano, primeiro dia, a mãe preocupada, eu sempre falo, olha, está aqui um rapaz que chorou até a 6ª série e hoje não se vê fora da escola. Eu amo estudar, continuo estudando. Bom, parabéns, que legal. E ver que fala com propriedade, fala com gosto, né? Fala com amor, bacana.